Oi, pessoal, boa noite. Eu sou a Rafaela, orientadora educacional aqui do SEAV, e nós estamos muito felizes em tê-los conosco. A Isabel TGM vai conversar um pouquinho com a gente sobre algumas situações importantíssimas para o desenvolvimento das crianças, principalmente na educação infantil. Nós esperamos que vocês gostem bastante do tema, que vocês tenham perguntas e que seja um momento muito agradável para todos. Bem-vinda, Isabel, a palavra está com você. Eita, me dá só um minutinho, só um pouquinho que eu vou só desligar aqui os equipamentos. Tá bom. Olá, onde é que eu vejo quem está aqui ao vivo? Pode abrir a câmera, gente. Novo participar aqui. Deixa eu ver aqui todo mundo que está participando. Pode abrir as câmeras se vocês quiserem participar. Acharem interessante, tá? Deixa eu ver aqui. Eu não gosto de me sentir só. Tá todo mundo me ouvindo? Gente. Sim, eu estou ouvindo. Você não está sozinha, não. Estamos todos aqui com você. Não sei o que eu tô falando, pai. Olha, já vi que a Silvânia entrou. Então, gente, eu sou a Isabel TGM. Eu me apresento como Isabel TGM nas redes sociais para ficar mais fácil para as pessoas me encontrarem. E hoje eu fui convidada pelo SEAV para fazer uma conversa entre os pais para a gente discutir sobre a alfabetização. Eu vou falar sobre os pré-requisitos, ou seja, o que vem antes da alfabetização propriamente dita. Vou falar um pouco sobre a alfabetização e vou falar sobre o ensino online, tudo bem? Já vou logo falando que é uma conversa aberta, então se vocês tiverem alguma dúvida, alguma dificuldade, quiser fazer a pergunta, a gente vai estar abrindo os espaços para vocês perguntarem, tá bom? E logo de cara já vou falar que vai ter sorteio, então quem ficar até o final vai dando aí o número. Quem não puder ficar até o final, né, mas participou e quer participar do sorteio, vai deixando o telefone de contato aí no chat, que a galera do SEAV vai pegar os contatos de vocês, vai fazer o sorteio e vai mandar para quem ganhar aí. Eu esqueci de pegar o jogo para mostrar para vocês, só um pouquinho. Não sei se a internet está funcionando direitinho, se está todo mundo me ouvindo bem. Se tiver qualquer dificuldade, vocês me avisem, tá? Que aí eu paro, eu falo mais devagar. Olha, esse aqui é o jogo Fecha Caixa. Ele é um jogo de matemática. Tem todas as tampinhas, tá faltando uma aqui porque caiu ali. Mas é uma caixinha que é uma das minhas caixas preferidas de jogos, porque ele trabalha a matemática bem no início ali de cálculo mental, onde a criança soma 1 mais 1, 2 mais 2. Então, ele é bem interessante e eu vou mandar com o manual para vocês saberem fazer. É um jogo que eu aprendi no meu curso de neuropsicopedagogia
e faz o maior sucesso em Brasília. Onde eu passo, eu deixo isso aqui para a galerinha. Eu prometi um para o SEAV porque a nossa primeira palestra não deu certo, o link caiu. Aí eu falei que quem voltasse para participar, eu ia fazer o sorteio dessa caixa. Então, eu vou mandar direitinho para vocês. Quem não ganhar e quiser confeccionar, eu ensino a fazer também, tá? Nas redes sociais aí. É só deixar os contatos do SEAV, que é o que eu faço um videozinho e mando para vocês. Bem, já são 18h35, o combinado era começar às 18h30, então eu já vou começar, tudo bem para vocês? Vou pegar aqui. Deixa eu iniciar aqui. Boa noite, professora Isabel. Boa noite, tudo bom? Tudo bem? Você consegue me visualizar aí, não, né? Não estou vendo, deixa eu ver aqui. Reinaldo, que está falando? Isso. Não estou te vendo, mas estou te ouvindo. Tá, ok. Deixa eu ver onde é que é aqui. Tá todo mundo vendo minha tela? Tá, né? Sim, consigo ver sua tela. Então, hoje o tema é o ensino online para educação infantil fundamental. Como eu falei, o meu nome, se vocês quiserem me encontrar nas redes sociais, eu sempre estou fazendo esse papel de divulgação na internet. Eu acho muito importante manter os pais bem informados, né? Vamos dizer assim. Uma das coisas que eu aprendi no curso de neuropsicopedagogia foi que o mundo está evoluindo muito rápido, as coisas estão andando muito rápido, a ciência está a todo vapor para descobrir todos os transtornos de aprendizagem, todas as dificuldades das crianças, só que está ficando retido em clínica. Praticamente não está chegando nas escolas. Então, eu resolvi, né, aqui em Brasília, foi uma das coisas que eu prometi para mim, assim que eu comecei a ver a importância, né, do tema de neurociência dentro da escola, que eu faria esse trabalho de formiguinha aqui no Distrito Federal. Já tem 4 anos que eu faço essa divulgação da importância do ensino, da atenção, da memória, das neurociências inseridas na escola. E eu agradeço demais convites como esse, né, do SEAV, que é uma escola que se preocupa com a educação. Então, resolveram fazer essa divulgação para os pais também, tá bom? Quem sou, né? Eu sou a Isabel TGM, não é uma sigla de algum transtorno. Geralmente o pessoal me pergunta, o quê? É TGD? Algum transtorno que a senhora tem? Não, é só para ficar mais fácil para os alunos me acharem. Mas o meu nome é muito grande, é Travassos Grisóstomo Moreira. Aí esse nome é muito extenso, eu reduzo ele para 3 letrinhas. Então, eu sou uma pedagoga, cientista, eu foco completamente em material científico, nada do que eu falo saiu de mim mesma, a não ser os estudos que eu realizo, né? Então, além de estudar bastante, eu também realizo alguns estudos. Um dos estudos que eu estou realizando aqui, o segundo trabalho que eu já estou realizando aqui, é mostrar a importância da motricidade para a alfabetização, e a gente vai falar sobre isso hoje, tudo bem? Então, eu sou uma pedagoga especializada em neuropsicopedagogia clínica. Eu tenho outros cursos, mas os que eu gosto de divulgar são esses. Eu fiz o magistério
depois a pedagogia e depois a neuropsicopedagogia. Esses foram os 3 cursos que fizeram a diferença na minha atuação profissional ao longo dos meus mais de 20 anos da educação. Então, eu atuo em escola, né, em sala de aula, e atuo também em clínica. A pauta de hoje, nós vamos falar sobre... perdão aqui, estou com... a importância do ensino infantil, os pré-requisitos para a alfabetização e o ensino online, falando um pouquinho sobre funções executivas ainda já na primeira infância. Em primeiro lugar, eu gostaria de que vocês prestassem atenção no vídeo que eu vou passar agora, tudo bem? Tudo bem. Eu agradeço demais vocês estarem respondendo, porque é difícil a gente ficar aqui sozinho. Esse Zoom aqui ele não está dando opção de abrir a câmera, né? Só você. Eu não sei, eu vou falar com o suporte. Oi, eu tô aqui de suporte técnico, gente. É que o webinário, ele realmente não deixa que os participantes abram a câmera, né? Porque quando tem muito participante, também pode sobrecarregar a rede. Então, a gente deu aqui permissão para todo mundo usar o microfone. Então, quem quiser falar, vocês ficam à vontade. É só a câmera dessa vez que a gente realmente não tá tendo, tá bom? Mas Beleza, todo o resto, entendi. microfone e o chat aqui também embaixo, vocês podem interagir, que a gente tá aqui também acompanhando e respondendo. Ok, obrigado. Perfeito. Nada. Então, eu vou passar o videozinho para vocês, tá? Não sei se deu para ver direitinho. Tava travando um pouquinho, mas depois você passa o nome para a gente poder assistir direitinho. Tá bom, vou passar. Deve estar pesado, por causa do horário, tá, gente? Esse horário agora eu acho que tá todo mundo usando muito, né? A internet, tudo. Então, acho que tá ficando pesado aqui em casa, tá dando umas dificuldades. Então, voltamos aqui. Então, vamos lá. Primeira reflexão é, para que serve uma escola? Então, vocês viram aí o Piper. É um personagem da Disney que eu achei formidável. Desde o dia que saiu esse desenho, eu utilizo ele para explicar sobre a importância, né, da escola, de você incentivar o seu filho a ter mais autonomia. Então, o que é a primeira escola dessa criança? Quando ele nasce ali pra gente, ele está, né, envolto ali de todo um cuidado dos pais. Vocês estão me ouvindo direito? Tem algum ruído, alguma coisa incomodando? Estou escutando bem. Tá bom. Ótimo. Então, quando a criança ela atinge aí os seus, né? Hoje em dia, acho que com 2 anos, né? As crianças já são incentivadas aí para a escola. Eu nem sei qual é a idade que entra no SEAV, lá que eu visitei, mas geralmente as crianças que eu estou acompanhando já para os seus 2 anos já estão indo para a escolinha. Então, mas para que serve a escolinha, né? Como vocês perceberam, o Piper estava todo bem cuidado com os pais. Todo cuidado pelos pais ali, bonitinha, a mamãe cuidando, alimentando. E chegou um momento que ela disse, agora você vai aprender algumas coisas novas. E o Piper teve o quê? Dificuldade de querer sair. Porque nós humanos somos assim. Nós somos muito agarrados aos nossos... as nossas primeiras experiências. Então, as crianças, obviamente, elas têm uma certa dificuldade em descobrir novas coisas, né? Às vezes não, às vezes elas querem, mas de uma forma errada. Então, geralmente com ímpeto. Então, a gente costuma pensar no primeiro espaço, que é a escola. Quando a gente quer que a criança descubra novas coisas,
a gente insere ela no mundo da escola. Por quê? A criança, quando ela é muito pequena, e eu estou falando aí a partir dos seus 2 anos, ela já desenvolveu os primeiros passos, as primeiras falas, a primeira interação com os pais, ela já brinca, ela já tem as suas vontades, desejos, ela sabe se expressar de certa maneira, mas tem criança que, às vezes, tem uma certa dificuldade. Então, pessoal, só um minutinho, que tem um barulho muito grande aqui que está me desconcentrando e eu estou com medo de atrapalhar vocês. Eita, nós. Desculpa, gente. Voltando, a criança já desenvolveu seu primeiro mundo ali na primeira infância e ela precisa ter novas descobertas. Tem pais que às vezes me reclamam: olha, meu filho não está falando muito, olha, meu filho não está brincando com os coleguinhas no parquinho. O que faz? Então, a primeira coisa que vem na mente, é óbvio, é a escola. Por quê? Na escola, há profissionais voltados somente para isso, né? Em todos os períodos. Então, se a escola é para um ensino infantil, ela vai se dedicar totalmente aos conhecimentos do desenvolvimento infantil. Se é do segundo segmento, que é do fundamental, então ela vai se dedicar inteiramente a esse público. E assim, por conseguinte, né? Então, por exemplo, quem é do ensino médio vai se dedicar bastante ao ensino e às propostas para esse público, e assim por diante. Eu, Isabel, eu me dedico na primeira infância até o ensino fundamental. Então, toda a minha linha de estudo vai de 0 a 12 anos. Então, essa é a linha de trabalho que eu tenho. Então, a escola, ela serve para dar o direcionamento da continuidade de um desenvolvimento de um indivíduo. Se a criança com 2 anos ainda não está falando, por exemplo, 20 palavras, né, que é o mínimo que uma criança com 2 anos já tem que falar, 20 palavras mesmo, sabendo se expressar, saber se expressar. Se ela não consegue, por exemplo, dividir o brinquedo, se ela não está conseguindo ali se socializar, então é aonde que ela vai dar continuidade ao que os pais fizeram até ali, vai ser na escola. A escola, ela serve para direcionar o conhecimento a partir do que a criança já trouxe. Então, não se força ninguém a crescer, a amadurecer. A gente trabalha e estimula para que esse processo venha de dentro para fora. Quem é que se debruça nesses estudos? Quem é que se dedica a essas coisas? Os profissionais que atuam dentro da escola. Então, a escola é uma continuidade da primeira escola. A primeira escola é a família. A escola, ela vem para dar continuidade e direcionamento para o desenvolvimento de cada indivíduo. Alguém gostaria de comentar sobre o que achou interessante no vídeo? Alguma consideração? Não. Ok. Então, e o ensino infantil? Então, vamos falar direto de ensino, né? Já que a gente está aqui para falar sobre ensino, vamos falar sobre ensino infantil. Ele prepara o corpo para a alfabetização. Além de tudo isso que eu acabei de falar, né? Que é uma continuidade de um desenvolvimento, porque baseado em ciência, né? Na verdade, a criança tem as etapas de desenvolvimento que ela deve cumprir. Então, para aprender, que a gente entende de letramento, tanto em linguagem quanto em matemática, né? A alfabetização de linguagem e de matemática, a criança precisa ter alguns pré-requisitos, e é físico. Então, para você aprender a ler, você tem que preparar o corpo dessa criança para isso. Então, como é que a gente vai fazer?
Nós temos que trabalhar a atenção da criança, a inteligência emocional dela, a memória, a autonomia e, propriamente dito, os pré-requisitos para a alfabetização. Veja, tem todas essas etapas aqui para chegar na leitura com 5 anos. E quando eu começo a preparar essa criança para a alfabetização, para o letramento, de fato, é a partir dos 3 anos. A escola até os 3 anos, ela serve para trabalhar a inteligência emocional, a memória, a atenção, a autonomia, socialização dessa criança. Então, até chegar aqui, até os 3 anos, essa criança tem que ter e eu digo que é o bruto, tá? A parte, porque nós temos vários níveis de atenção, por exemplo, e é um crescimento. Não é uma coisa assim, por exemplo, tem gente que fala, nossa, eu falo com meu filho, parece que ele não me ouve. Você acaba de falar assim para a criança, o meu filho, o ano passado, ele estava com 5 anos, e aí eu dava um recado assim para ele, falava assim, olha, vai lá pegar seu chinelo. Aí ele ia lá fora, né, onde estava o chinelo, que eu sabia que estava o chinelo, voltava sem o chinelo, mas tinha mexido no cachorro e batido na irmã. Aí eu falei, cadê o chinelo? Aí ele voltava para pegar o chinelo, voltava mastigando alguma coisa, cadê o chinelo? Então, essa falha na atenção não é culpa, não é preguiça, não é nenhum problema, é uma falha na atenção e que ela tem que ser treinada. No caso da criancinha pequenina ali, a gente treina já isso desde muito cedo, fazendo como? Pequenos comandos. Então, por exemplo, levar a criança no parquinho, esse estímulo, junto com outras crianças, ela já treina a atenção e a memória, vocês vão entender isso jazinho, tá bom? A gente vai falar sobre um pouquinho mais sobre atenção e memória na parte de comportamento motor. E inteligência emocional. O que é inteligência emocional? Ali meus filhos, 4 anos ali ainda dando birra, 5 anos, meu Deus, ainda se joga no chão, com 5 anos ainda taca, né? Tem crianças que quando fica nervosa, taca a cabeça na parede, se não é atendido, chora, grita. Tem criança que ela nem chora, né? Ela dá uns gritos, que tem até uma meme na internet, né? Bonitinho pra caramba, de uma criança que parece uma ambulância. De dar um gritão. Mas esse comportamento de birra, por exemplo, ele é que a gente chama em neurociência de controle inibitório. Ele deve ser estimulado até os 5 anos. Se a criança passou de 5 anos e ainda está fazendo birra, ele tem que ser estimulado para sanar este problema. E de que forma que você consegue fazer isso, né? Geralmente é através do trabalho com frustração. Então, geralmente o professor sabe o momento certinho de estar estimulando essa frustração. Gente, eu não sei se estou falando muito rápido, se eu estou falando devagar, se eu posso dar prosseguimento, se vocês estão entendendo. Ótimo, estou acompanhando bem. Pode seguir. Ok. Então, o autocontrole, ou controle inibitório, como a gente chama em neurociência, ele é fundamental e ele é estimulado bem aqui, ó, na inteligência emocional, já desde muito cedo. Tem alguns programas de inteligência emocional. Depois eu peço aí para a Raquel falar para a gente, não é a Raquel, é a coordenadora. Rafaela. Para falar para a gente sobre o programa de inteligência emocional, se não der tempo hoje, depois você fala, tá bom? Justamente para quê? A socialização de uma criança até 5 anos, ela é fundamental para preparar ela para a alfabetização. Isso aqui antecede tudo, veja, atenção, memória, inteligência emocional e autonomia. A inteligência emocional também é trabalhada dentro de autonomia. Vocês viram no vídeo do Piper que quando ele foi com a mãe, né, a mãe incentivou, vamos para a escola, vamos lá, né, que eu falo que a praia é a escola.
Então, vamos para a escola. E o Piper está lá na praia e vem a primeira onda, é o primeiro problema, é a primeira frustração. No caso do Piper, o que ele fez? Ele fugiu. É o que a gente faz. Muita gente, adulta inclusive, gosta de fugir dos problemas, não gosta de enfrentar de cara. Então, quando vem uma coisa, vem aquela angústia, vem aquela, né, a gente tenta se prender. E aí, no caso, a mãe teve um papel importante de continuar incentivando. Mas tem outra coisa. Se a criança, por exemplo, não tiver, ela pode se esconder, ela pode não querer fazer, mas ela também pode ter outros comportamentos, como ter raiva, morder, chorar para não ir para a escola, por exemplo. Então, todos os pequenos problemas. E problema de criança, gente, é uma coisa assim, nossa, é um problemão. É tipo assim, um coleguinha disse que ele não era bonito. É aquele problemão para no outro dia não querer ir para a escola. Então, todas essas coisas são trabalhadas no dia a dia, na interação entre os coleguinhas, e não adianta dizer assim, igual o ano passado, que eu tinha um aluno que ele não entrava de jeito nenhum na live, de jeito nenhum não participava assim na tela, igual a gente está fazendo agora. Fazia as atividades, era um excelente aluno, mas não participava. E o papel que eu tinha para trabalhar com esse aluno era justamente trabalhar a inteligência emocional. Como ele não interagia com os colegas dele, não tinha como trabalhar isso. Então, pode ser numa tela, igual a gente está aqui, ou fisicamente, a inteligência emocional ela é estimulada o tempo todo. E é dentro da interação. É dentro da sociedade que a gente trabalha inteligência emocional. Uma criança, nos Estados Unidos, a gente faz muita pesquisa, vou mandar uma pesquisa para vocês. Aliás, todo o material que está aqui, que vocês estão vendo, esses slides, esses vídeos, todos eu vou mandar para vocês, tá? Através do número que vocês deixaram aí para a Raquel e a Rafaela estão colhendo os números de vocês, vão fazer o sorteio do Fecha Caixa e vão mandar todo esse material para vocês, tá? Para vocês reverem depois. Então, existe um estudo, né? Mas vários estudos dentro da neurociência mesmo, desses livros aqui assim, que são consagrados, né, de neurociência, provando que crianças que são desde cedo trabalhada a inteligência emocional, elas têm maior potencial para sucesso acadêmico, ou seja, são crianças que chegam ali nos seus 12 anos muito centradas, são crianças que têm autocontrole, que passam por uma adolescência muito mais tranquila. E veja a importância disso, é trabalhado antes de 5 anos, é já na educação infantil. Então, se só até aqui já bastaria para eu dizer, né, o título da palestra, a importância do ensino infantil, ela se dá, aqui a gente já fecha. Ela trabalha todos esses aspectos para poder a criança se desenvolver na vida. O cérebro de uma criança só fica completa aos 24 anos. Então, você tem até os 24 anos para trabalhar em inteligência emocional dessa criança. No entanto, para que você não sofra em períodos como a puberdade, a gente costuma trabalhar antes dos 10 anos, tá? Ela é, sobretudo, importante. Então, se a criança não for estimulada de modo adequado, né, sem briga, sem bronca, ali certinho, seguir uma linha, porque a inteligência emocional tem um programa certo, bem fácil, que não dói para trabalhar as crianças. Ali, até os seus 10 anos, você vai ter um pouco de dificuldade, depois você consegue trabalhar, mas aí vai tendo os trancos e barrancos. Para ir de modo mais calmo, vai pegando as dicas das escolas, vai pegando as dicas dos professores, vai pegando, né, buscando profissionais, se caso tiver alguma dificuldade, né, procurar um profissional para ajudar. Então, a educação infantil, ela prepara a criança aqui, todos esses pontos, e mais os pré-requisitos de alfabetização. Vamos conhecer quem são esses pré-requisitos de alfabetização, que eu falo tanto. Olha só, o primeiro pré-requisito de alfabetização, que os professores geralmente mandam muita tarefa, né? O pessoal fala, esse professor só manda meu filho desenhar. Gente, o esquema corporal é a primeira avaliação que você faz uma criança na vida.
Então, por exemplo, o primeiro desenho de uma criança pequenininha ali de 2, 3 aninhos é fazer um círculo, no máximo conseguir pegar no lápis. Então, ali os primeiros círculos são comemorados pelos professores. Depois do primeiro círculo, ele começa a traçar o corpo. Então, a partir do desenho de uma criança, o desenho da família, um desenho tão tradicional da família, né, que a gente pede, já define em que ponto que essa criança está, por exemplo, para a escrita. Eu vou citar só um. Uma criança que ainda desenha assim mais rústicozinho, mais ali que não tem detalhes e tal, por exemplo, então está pronta ainda para escrever letra cursiva. Se você forçar ela pode até aprender, mas vai bloquear campos importantes da linguagem e da matemática. Então, analisando apenas o traçado de uma criança, o traço, a força que ela coloca no braço, a forma com que ela desenha, a gente já identifica quem está pronto para passar para a próxima etapa, por exemplo, sem obrigar. O professor ele sabe exatamente o momento que o filho de vocês está pronto para avançar uma etapa dentro da escrita. E o esquema corporal, ele tem outras funções, por exemplo, a criança sabendo se identificar no mundo, ela tudo da alfabetização, vocês vão ver, parte do corpo. Então, é a partir de mim para o mundo. Então, quem sou eu? Né? Eu sou a criança. Quem sou eu? Como eu sou? Então, ela vai começar a definir partes e a transpor isso através de uma expressão. Então, o desenho é uma forma, é uma parte muito importante que compõe a alfabetização. Se o seu filho não sabe desenhar, ele vai ter dificuldade para escrever. Se ele não tem essa autonomia, vamos dizer assim, ele pode ter uma dificuldade motor e não conseguir desenhar, mas se ele já consegue se expressar ali, então ele já tem inteligência emocional. Ele pode aprender a ler, mas ele não vai conseguir escrever direito. E aí você não vai poder ficar com grandes cobranças com essa criança. Então, veja, a importância de um desenho, né? Do traçado. A gente não analisa as cores, essas coisas, né? Eu não estou falando da psicanálise, tá, gente? Estou falando de traço, de desenho, de linha, de risco. O segundo, eu coloquei aqui vários, né? Os próximos pré-requisitos, vamos começar aqui pela lateralidade. Olha só, se eu já estou falando de alfabetização, eu já falo de lateralidade, ou seja, se eu estou falando de mim, eu tenho que saber onde eu estou no mundo, onde é a minha posição. Se é direita, onde é esquerda, para onde que vai as coisas. Por quê? As letras, elas são um composto de símbolos que, dependendo de como a criança vê, é a mesma coisa. Vou mostrar um exemplo. Este é o número? Tá certo? 2. 2. E se eu virar ele? Tá ao Ele parece contrário. quem? Não, vira ele. Eu acho que você tem que virar ao contrário, Isabel. Parece o 5. Exatamente. Se eu virar, ele vai ficar parecendo? 5. 5. Exato. Gente, para uma criança com dislexia, por exemplo, isso aqui é a mesma coisa. Para uma criança pequena que não tem dislexia, o 2 e o 5, dependendo da posição, é a mesma coisa. Então, a lateralidade, posição, direção, tudo isso aí vai compor a absorção da criança ali quanto às letras, formas e números. Então, É por isso, deixa eu só te fazer uma pergunta. Sim. É por isso que elas escrevem espelhado? Exato. É por isso. A letra de costa ou para o outro lado, mais ou menos? Exatamente. Então, onde é que a gente começa a trabalhar, começa a estimular? Esses dias me mandaram um videozinho, que geralmente o pessoal, quando eu faço palestra, eles me mandam, olha que bonitinho, eu não sabia que era capaz. As pessoas acham que a gente trabalha direita e esquerda quando a criança tem depois dos seus 6 anos, por aí, ou quando vai aprender a dirigir, né? É uma coisa estranha, mas não, a gente começa muito pequenininho. Então, tem um videozinho que me mandaram ontem de uma criança que aparenta ali ter seus 1 ano e 8 meses, mais ou menos, a mamãe perguntando, onde é a direita? Aí ele apontava, onde é a esquerda? Então, é na educação infantil que a gente aprende tudo isso aí. E tem que ser a partir do corpo da criança, não é a partir de papel, hein? Papel é depois.
Então, por exemplo, a professora brinca com os meninos de direita e esquerda, de morto-vivo, né? Porque a gente muda. Em vez de morto-vivo, a gente fala para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda, justamente para trabalhar estes pontos. Por quê? Se a criança se perceber e perceber que tem lados, que as coisas têm direções, fica mais fácil para ela entender as formas. Então, os outros pontos, né, que a gente fala de direção, posição, lateralidade, vão trabalhar justamente a escrita mais para frente. Então, você está trabalhando com o corpo de uma criança, com alguma coisa que você acha que é uma brincadeira e não é. E não adianta, gente. A memória operacional de uma criança, a memória recente, né, de uma criança, ela vai se perdendo. Aos 5 anos, a cabeça da criança está lotada de neurônios. Eles ficam com uma capacidade impressionante de neurônios na cabeça. Por quê? Porque o cérebro não sabe do que aquela criança vai precisar. Então, ele taca neurônio. Aí, os neurônios que não são utilizados, eles vão sendo cortados para dar espaço para as outras coisas. Então, muitas coisas vão se perdendo com a memória. Então, quando a criança já frequenta o ensino infantil, ela costuma facilitar a vida dela, porque o professor está sempre trabalhando, está sempre brincando. E aquilo que você acha que é uma brincadeira, na verdade, é um dos pontos primordiais, né, de dentro da alfabetização. Oi, Isabel. Pode falar. A questão da posição da letra, você falando aí do número, né? Eu gosto muito do exemplo da letra P, porque você coloca tanto... Qualquer posição que você colocar a parte que é redonda, ela vai virar o B, ela vai virar o D, isso. Ela vai virar o B, vai virar o D, vai virar o G, o Q. Qual é a letra? Né? Então, dependendo da posição. E outra coisa que você falou que é muito interessante com a questão da lateralidade é porque nós escrevemos da esquerda para a direita. A posição do caderno, a posição da mão, a posição da escrita, tudo depende desses pré-requisitos lá na alfabetização, que aí hoje estão sendo invertidos. Deixa para aprender isso depois, porque agora nós vamos ensinar as letras. Tudo ao contrário, né? Tudo ao contrário. Obrigada, Rose. Reconheci na hora a sua voz. Gente, essa é uma das psicopedagogas que eu mais admiro no mundo e está participando conosco. Obrigada mesmo pela contribuição, Rose. E continue aí com a gente. Você é maravilhosa. Amo assistir você. Oh, meu Deus, que honra. Então, vamos lá. E aqui nós temos ainda espaço e tamanho. Espaço e tamanho também vão definir, justamente, vai culminar aí, né, na absorção, a aquisição de símbolos. Então, é muito importante trabalhar todos esses. Então, nós já temos aqui seis pré-requisitos. Vamos ver. Eu deixei esses espaços aqui, porque eu passei na escola e eu achei interessantíssimo. Aqui onde é que eu trabalho essas coisas, né, na educação infantil? Veja aqui, esses 6 pontos primeiros, e tem mais alguns, a gente trabalha em espaços como esse. Esses murais que vocês sempre veem com seus filhos, eles são fundamentais, porque são onde são expostos e dado motivação para essas crianças, para elas continuarem, né, fazer, porque desenhar não é fácil, estudar pode parecer uma brincadeira, pode parecer fácil, que os professores parecem, né, fazem ficar fácil, mas não são. Então, geralmente, são nos murais que são expostos, justamente para incentivar a criança a continuar. Esse espaço aqui nós vamos falar muito. Eu achei interessantíssimo na escola o espaço onde tem a cozinha. Gente, isso aqui é um fenômeno. Eu queria que toda escola no Brasil tivesse isso. Em escolas como Finlândia e Estados Unidos, isso é uma coisa comum. E aqui no Brasil são assim poucas as escolas que possuem um espaço onde a criança vai para a cozinha mesmo, para experimentar. Porque é onde se trabalha os outros pré-requisitos que vocês vão ver agora. Como formas. Onde é que tem mais formas dentro de uma casa? Dentro de um espaço? É dentro da cozinha.
nós temos formas, nós temos moldes de colheres, nós temos vários tipos de pratos, copos, formatos. Então, é onde a gente vai descobrir um bocado de coisa. Por exemplo, você pega uma criança para fazer receita, né? Ai, nossa, aqueles professores adoram fazer receita, esses meninos, toda hora ficam pedindo para a gente fazer receita. E vocês acham que a gente está trabalhando ali o texto, né? A receita. Na verdade, não. A educação infantil, trabalhar com receitas, por exemplo, é trabalhar todos os pré-requisitos que ele precisa ali para terminar, para facilitar a vida dele dentro da aquisição linguística, que vai culminar na escrita, mas formas, espaço, quantidade. Deixa eu ver aqui o que mais. Esse espaço eu adoro. Gente, eu passei lá no espaço, você vê? Eu tirei a foto, desculpa aí, viu, meninas, que ficou meio feio, mas eu queria tanto mostrar, porque isso aqui trabalha a parte sensorial da criança todinha, e a exploração, ó, de subir e descer. Porque a criança, depois que anda, o pai prende a criança. Ai, meu Deus do céu, agora tá querendo correr, vai cair. Mas é uma continuidade, tá, gente? Porque depois que você engatinha, você levanta, depois que você levanta, você anda, depois que você anda, você corre, depois que corre, você tem que subir, descer. Você tem que experimentar o mundo para continuar se desenvolvendo. E geralmente a criança é barrada, né? Para não cair, para não machucar. Então, espaços como esses aqui são fundamentais, tanto na sua casa quanto na escola, tá, gente? Vou bem falando, vocês precisam criar um espaço onde a criança possa explorar todos os sentidos. Principalmente subir e descer. Deixa ele subir e descer do sofá. Não deixa pular, não, porque pular já é mais perigoso, mas... Ó, então, nós trabalhamos, então, na cozinha. Quantidade. Acabei de falar. É outro pré-requisito? Tá, com certeza. Como é que essa criança vai começar a desenvolver o raciocínio lógico ali, a matemática futuramente, sem que a gente não trabalhe quantidade, de forma que a criança possa entender, né? As formas. E aí a gente começa com a discriminação visual. Aí sim. A discriminação visual é justamente fazer com que a criança identifique as diferenças nas coisas, de todas as formas, de símbolos, de letras, de números. E é comum eles fazerem aquele espelhado. Isso não pode ser um motivo de bronca, de briga, tá? Na verdade, com bastante cuidado, bastante treino ao longo aí de mais... eu estou falando de alfabetização, que ela tem 3 níveis. Tem o antes, que é os pré-requisitos, aí tem o durante, que são 3 níveis, 1, 2 e 3. A finalização da alfabetização termina no 3º ano ali, mais ou menos. E por quê? A gente trabalha a velocidade de leitura, a gente vai trabalhar outras coisas bem avançadas dentro ainda da formação linguística, dentro da formação da escrita e da matemática. Então, veja, começamos com 3 anos, né? Que antes... tem outras coisas ainda e que vão se acumulando ao longo do tempo. Se ele não tiver inteligência emocional até o 3º ano, por exemplo, então ainda tem esse ponto para ser estimulado. Uma hora, essa criança vai adquirir aquele conhecimento. Então, aqui, como a Rosa estava falando naquela hora, para a gente identificar a importância da discriminação visual nas letras. O que é o P? O P, o Q, o D. O P, o Q, o D... E o B. Q, P, B, Q. D. Isso, são esses. Ele é um círculo com um pauzinho. Você vai ter que identificar para que lado ele é. O P é para cima e virada para um lado. O B é virado, o D já é para o outro lado e é para baixo e muda completamente, só que é a mesma coisa. Então, a criança só tem que mudar a posição do que ele está fazendo. Então, começa ali bem cedo na discriminação visual. Isso eu estou falando de antes da alfabetização, propriamente dita, né? Que esses são os pré-requisitos para a criança ser alfabetizada. Nós temos ainda aqui a discriminação auditiva, que é o 10º item. Já está chegando no fim, tá? Dos pré-requisitos. Então, nós temos aqui. Esse vídeo eu vou mandar para vocês. Eu vou deixar vocês ouvirem só um pouquinho. Esse aqui é
de um trabalho que eu faço fonológico, eu gosto muito desse vídeo, porque ele mostra justamente a pessoa fazendo a criança ouvir os sons das letras, que é uma coisa que a gente tem que identificar. Então, discriminação auditiva tem vários níveis, e um deles é esse aqui, ó. Quero aprender a ler, quero aprender a escrever. As letras têm nomes, as letras têm sons, e é muito fácil de entender. A, B, C, D, E. E também faz ela. F faz faca. G faz Gabriela. Veja, eu avancei um pouquinho para vocês verem que ela está falando dos sons das letras. Não basta a criança aprender a letra, ela tem que aprender o som dessa letra. Ela tem que discriminar a diferença entre o som do F, que é um soprinho, do V, que vem daqui da garganta. Então, veja, ela tem que aprender a discriminar isso antes de ser apresentadas as letras ainda. Então, a discriminação auditiva, ela passa pela consciência fonológica, e tem todo um leque a ser trabalhado, e quem sabe quais são os passos e onde você tem que estar, onde essa criança está e para onde ela deve ir, é o professor. Vou passando aqui. Nós temos ainda análise e síntese, que é quando a criança analisa mesmo as partes de um todo. Por exemplo, eu tenho a palavra batata. Era muito comum eu chegar nos lugares, o meu filho com 4 anos, os profissionais, né? Sempre ficar brincando. O profissional adora ficar brincando com as crianças. Eles falavam assim, olha, batata. Batata começa com ba. Que outra palavra começa com ba? Né? Aí a criança já vai, banana. Então, se ela tiver uma consciência fonológica, ela já responde, senão ela fica lá sem saber nem do que a pessoa está falando. E analisar as partes é justamente saber em qual parte que aquele som está. Ou quantas partes tem aquela palavra. Por exemplo, batata. Eu abro a boca para falar batata. Quantas vezes eu abro a boca? Batata. Então, eu estou analisando todo. Porque eu tenho que chegar nas partes. Porque a criança acha, por exemplo, quando ela começa a escrever, ela acha que a palavra é uma letra. Então, por exemplo, aranha, escreve aranha. Aí a criancinha vai lá e escreve o A. Tá errado? Não, ela já está tendo consciência ali. Então, ela vai analisar o todo a partir de um trabalho bem feito neste 11º ponto, tá bom? Que ele é começado a trabalhar desde muito cedo e continua e perdura até o final da alfabetização. Depois veio a verbalização. Sim, criança que tem dificuldade de fala, a gente não costuma trabalhar a letra que ela tenha dificuldade. Por exemplo, eu estou trabalhando com uma criança de 11 anos que ainda não fala o V. Ela lê, mas eu não obrigo ela a falar. E para ela é difícil. Então, é a letra que eu mais trabalho para ela aprender a ler, mas ela não consegue pronunciar o V. Então, para ela é muito difícil. Então, a verbalização, se a criança, por exemplo, ela não fala sapato, ela fala sapato. Eu vou trabalhar aqui está mais forte, que é o pá, que ela conseguiu falar. Então, o professor, até nisso, ele presta atenção. E é bom seguir a orientação dele quanto a isso, tá bom? A motricidade é a parte que eu mais gosto, é a minha linha de estudo. Então, para que serve a motricidade na educação infantil? Gente, para que eu vou ficar colocando meu filho para fazer aula de educação física? Eu pequeno ali de 2, 3, 4, 5 aninhos ali na frente da câmera e a gente tendo que fazer ele fazer exercício físico. Gente, sem motricidade a criança não escreve. Vou começar. O maior dilema... Olha, eu estudei tanto a minha vida toda para fazer as crianças aprenderem a ler, para se desenvolver, para fazer um monte de coisa. Gente, mas é tanta coisa que a gente estuda. Só que quando eu cheguei em clínica, qual é a coisa... Eu fiquei chocada. O que chega, a maior demanda que chega para mim é que a criança não consegue escrever. Não, tia, ela não consegue escrever. Ele não copia do quadro. Ele não consegue escrever letra cursiva.
Então, assim, eu falei, meu Deus, eu achando que todo mundo ia falar para fazer as crianças lerem para escrever. Então, a escrita, gente, a parte de escrita e, inclusive, a verbalização, é a parte da parte motora. Na parte motora da criança, então, essas coisas que você está vendo aqui, esse garotinho fazer, é seguir uma linha reta, conseguir controlar o próprio corpo. Quando ele obedece um comando e está seguindo o próprio corpo, ali, obedecendo o comando, ele tem treino aí de atenção, de memória, tá? Ele está obedecendo comandos, ele está sendo uma criança controlada, ou seja, meu filho faz muita birra, é motricidade que resolve, é na educação física que a gente resolve. Meu filho tem 12 anos, está me dando um maior trabalho, tanto de aprendizagem quanto de comportamento. Coloca na educação física para vocês verem a diferença que é. E não estou falando assim só por falar, porque isso a gente já escuta há muito tempo, não, tem estudos muito sérios, muito acentuados. Tem um livro que eu indico para vocês que chama do Lebolt. Vou mandar a foto para vocês depois. O Corpo na Escola do Século XXI. É um livro fascinante que mostra de ponta a ponta do ensino desde os 3 anos até a faculdade, da importância de continuar desenvolvendo a parte motora dessas crianças para o desenvolvimento completo do ser humano. Se todo mundo soubesse o tanto que a educação física interfere na aprendizagem de uma criança, inclusive na escrita, na leitura, ninguém deixava de fazer um dia sequer, pelo menos essa criança para pular no pé só. Criança que não pula no pé só, ela não escreve. A primeira coisa, os pais falam, meu filho está com déficit de atenção, meu filho eu faço uma avaliação motora, na hora eu pego. E é incrível, gente, é impressionante, não escreve, tem dificuldade, chora para escrever, não gosta de fazer as tarefas, ele morde os colegas. Você pode colocar para pular, que ele não vai pular no pé só. É batata, como diz outra. Então, assim, a parte da motricidade, ela é fundamental para a criança em todos os níveis, em tudo, para treino de atenção, memória, inteligência emocional, para a parte visual, por exemplo, a criança não copia do quadro, ela não está conseguindo copiar, ela tem dificuldade de passar. Gente, esse trabalho aqui de visão, ele tem que ser estimulado, o neurônio está lá para ser trabalhado. Hoje em dia, as crianças estão sendo treinadas para ver apenas o espaço daqui, ele não tem nem o tamanho do caderno, é só do celular. Então, quanto mais o seu filho fica sendo estimulado na maquininha, além de tirar a atenção dele, a memória operacional acaba com ela, ainda está tirando dele o direito dele se desenvolver fisicamente adequadamente para enfrentar, por exemplo, um processo árduo, né, de escrita, porque a escrita ela requer basicamente a motricidade. Então, se a criança não pula num pé só, ela não vai escrever. Se ela não está pulando num pé só e você já está forçando ela a escrever letra cursiva, sinto muito, mas ela vai ser uma excelente escritora, a letra vai ser linda, mas ela não vai ler direito. Então, ela tem que aprender a ler, desenvolver a parte motora para poder, quando ela estiver, né, bem ali preparada, já ser iniciada da maneira adequada na letra cursiva, para dar continuidade à atenção, à memória. Se ela não gosta de escrever letra cursiva, mas ela está lendo a letra cursiva, então deixa ela só ler e deixa ela escrever do jeito que ela quiser, para que ela pegue gosto, futuramente ela faz, porque a letra cursiva, ela é um desenho. Isso tem que ficar bem claro. Não tem nada a ver parte intelectual com letra cursiva. A letra cursiva é uma parte de procedimento bonito, que todo mundo ama, que todo mundo gosta, que todo mundo acha assim, que é fundamental, mas ela é só um detalhe dentro da alfabetização. E ela tem que partir após a criança estar completamente bem, motricialmente falando. E agora eu vou dar uma pequena pausa para vocês, eu não sei quanto tempo já tem aí, eu já estou finalizando a palestra, para alguma pergunta. Alguém tem alguma pergunta? Eu tenho. Boa noite, professora Isabel. Questão da criança, no modo de escrita, porque antigamente a gente já escrevia, não sei se é o correto, é letra de forma, né? Já escrevia tudo junto. Hoje em dia as crianças escrevem tudo maiúsculo, né? Não sei se é por causa do ensino, se elas começam a pensar dessa forma e depois muda, isso aí muda. Pode ser de hoje. E outra coisa é questão dessa atenção, realmente, se
por ter um ensino online, se as crianças estão muito dispersas, né? Elas não mantêm o foco ali na aula. E aí acaba fugindo e escreve um negócio errado, como você falou. Você acaba de falar para ela como é que ela tem que escrever as letras, e aí ela já esquece em questão de segundos. A minha mesma, a Alice, eu falo para ela, Alicia, escreve aí pato. Se eu falar para ela pato, ela entende. Mas se eu mandar ela escrever sozinha, ela me escreve tudo embolado, né? Isso é normal, acontece mesmo com essas crianças nessas idades, isso vai desenvolver de acordo. Quantos anos tem, Alice? 7 anos. É normal, ainda tá dentro do prazo ainda, a gente ainda tem muito aí que trabalhar, mas é normal. A Alicia, a atenção dela deve ser aí de no máximo 7 minutos, os professores sabem, e estão se rebelando um bocado, viu, pai? Tá difícil para todo mundo na parte remota, justamente para prender a atenção da criançada, mas eu vou falar para você por quê. Aqui em casa, para eu prender a atenção das crianças na tela, eu já tinha todo um conhecimento, então o que eu faço? Eu faço as crianças fazerem bastante corrida antes da aula, eu deixo eles um pouco cansados, põe eles para pular uns 5 minutos, brinco, quase não dou doce para eles, né, antes da aula, porque aí ela tem um tempo maior de atenção e foco, tá? Essa é uma dica que eu dou para vocês, para facilitar a vida dos professores aí, porque o tempo de atenção deles é mínimo, só que em sala de aula, quando a gente está fisicamente, o professor faz isso o tempo todo, por isso que eu fico exausto no final do dia, porque a criança entra e a gente tem todo o pré-requisito de colocar para se mexer, aí viu que a criançada está meio dispersa, a gente levanta, brinca de novo, aí senta de novo, faz uma tarefa, levanta, brinca, faz não sei o que, movimenta. Então, no modo virtual, deu uma dificultada, mas não é nem tanto pela tela, por estar na tela. É justamente pelas outras coisas. Por exemplo, as crianças em casa, elas ficam mais tempo em telas, elas têm, às vezes, ela não tem uma, vamos dizer assim, eu não sei se é o caso, é uma rotina, né, de estudo. Isso. Então, dificulta um pouco mais ali para a criança, para ela treinar essa atenção e essa memória dela. Beleza. Isabela, Pode falar. Oi. eu queria falar rapidinho. A minha filha está no Infantil 2 e a escola primeiro faz um playground que eles brincam 50 minutos e depois eles começam a aula. Isso. E eu tive colegas, mães, reclamando, para que vai brincar na hora da aula? Mas eu percebi intuitivamente que aquela brincadeira, além de envolver ela socialmente, ainda que pela tela, envolvia ela com os colegas, um senta, outro levanta, outro cai, aquilo tudo fica engraçado. E ela sentava tão tranquila depois que eu falei, que coisa engraçada, a criança se cansa e presta... Eu fiquei, assim, como eu não sou da área, né? Eu achei curioso aquilo. Eu falei, como que ela cansou e agora ela está prestando atenção? E eu achei muito bacana, porque isso tem funcionado bem. É Infantil 2, né? 5 Agora anos. dá para você ver por quê, né? Agora eu entendi. Por que o professor faz isso? Ele tem uma ciência por trás dessa metodologia, a gente já faz isso. Isso já era muito comum antigamente, né? No parquinho, os pais falam, eu pago essa escola para a criança ficar no parquinho. E, na verdade, eles não sabem a ciência que tem por trás do brincar. Pode falar. Quem quer falar mais? Rose, Isabel. Eu só queria, assim, fazer uma interferência na fala do pai. Em casa, a gente percebe que essa aula remota, ela é joia, só que tem tantos distratores, ela está no ambiente familiar. Então, por mais que seja um ambiente, às vezes a família prepara aquele espaço, prepara o material, organiza tudo bonitinho, mas não é o espaço escolar. Olha, você, pai, com a sua filha, é difícil, né, segurar essa atenção. Mas como? E aí a gente faz a pergunta, como que a professora, com 20 crianças, 15 crianças,
todo na mesma idade consegue fazer essa atividade ao mesmo tempo. Exatamente. É porque é o ambiente da escola, ele já tem mentalizado que o ambiente da escola vai para o estudo. E a casa, não, a minha casa é só para fazer tarefa de casa, algo breve e que eu vou brincar. Uma coisa que eu percebi que pode dar certo também, de vez em quando coloca para fazer em pé, porque nós temos o hábito de achar que a criança tem que fazer toda a tarefa sentada, com aquela postura. Não, não há necessidade. A criança pode fazer em pé, ela pode se movimentar, ela pode sair de frente da tela e estar ouvindo a aula. Ela faz isso dentro da sala de aula o tempo todo. A criança se movimenta, ela anda, ela deixa cair o lápis, ela deixa cair a borracha, o caderno, ela vira para trás, ela tem a fofoquinha com a colega, e tudo ao mesmo tempo ouvindo a professora. E em casa, os pais acham que a criança, né, porque os pais não se lembram tanto como é a escola, então eles querem que a criança fique, às vezes, estática ali, prestando atenção e ouvindo tudo que a professora está ensinando. E ela pode se movimentar nesse espaço de aprendizagem em casa, mesmo porque ela vai estar prestando atenção, sim, tá? Mesmo que às vezes a gente perceba, não, ela não está ouvindo nada que a professora falou. Mas quando ela vai executar a atividade, você fala, como que ela conseguiu? Porque ela precisa de outras, né? Ela não focou nos distratores, mas ela teve foco na professora, mas o corpo precisa de movimento. Olha o item 13 da Isabel, motricidade. A criança precisa se movimentar o tempo todo, não tem como. E isso, às vezes, é o que prejudica em casa. Só o fato de ficar em casa. Mas o fato de você estar ainda na rotina, mesmo que seja virtual, já facilita para essa criança entender esse processo de estudar, de rotina escolar. Então, não importa, se for virtual, gente, eu tenho acompanhado muitas crianças, então, teve as que realmente teve um pouco de dificuldade, e aí a gente teve que trabalhar em clínica, mas as que mantiveram ali com força no começo, hoje não estão tendo mais dificuldade nenhuma, então nós somos seres humanos, a gente se adapta muito fácil, só que uma coisa que eu notei é que quem tem frequentado as aulas, né, mesmo que remotas, eles têm ampliado aí o leque de atenção, inclusive de atenção alternada. E isso que a Rose falou, de deixar a criança se movimentar, não ficar brigando, deixar ela errar, isso é fundamental também, porque isso acontece, a gente que é professor já está habituado a esse tipo de situação no nosso dia a dia, na nossa prática. Eu vou dar continuidade, porque o tempo está se alongando e eu sei que vocês já devem estar cansados. Então, daqui a pouco eu vou dar mais uma pausa. Aqui eu vou mostrar para vocês algumas imagens de alguns jogos que geralmente a gente faz em escola para estimular a atenção e a memória. E se vocês quiserem fazer em casa, por exemplo, pais, nesse lockdown, isso é muito importante. Todos esses jogos treinam a atenção e memória da criança. E é muito bom porque vocês podem observar que tudo que eu faço para treino de atenção e memória tem uma ligação com a parte motora. Então, a criança que tem o equilíbrio, ela tem mais facilidade aí na escrita e inclusive na leitura, tá? Então, eu estou mostrando para vocês alguns jogos, algumas brincadeiras que vocês podem fazer em casa aí com seus filhos. Esse jogo aqui, para quem não está lembrado aqui do tabuleiro, ó, é o jogo da velha, só que envolvendo a parte motora também. Materiais simples. Trabalha raciocínio lógico, estratégia, planejamento, tudo isso com esse simples jogo aqui, ó, brincando em casa. Esse daqui para as crianças menores é fundamental para habilidade, equilíbrio, atenção, memória.
trabalha estratégia e planejamento, que são coisas que a gente vai trabalhando ao longo da vida. Então, eu pergunto para vocês, o ensino virtual resolve? E aí? Acho que sim. É difícil dizer, viu? Até porque na escola o professor está dedicado ali para ensinar as crianças. E o ensino virtual, a gente está muito preocupado em fazer eles de casa, aí tem que dar atenção para a criança, aí tem que trabalhar, né? E eu acho que não é o lugar ideal, assim, a gente se adapta devido à necessidade, mas Vocês sabem, o agora ideal eu vou... mesmo para mim É na escola, né? O ideal. Por causa do espaço, de tudo. Olha, o ideal para todo mundo, e eu vou logo falando para vocês que para os professores também é sofrido demais essa aula virtual. Mas eu vou contar um segredinho para vocês. Nos melhores lugares, as melhores educações do mundo, vamos dizer assim. A que está no topo, a que chamou a atenção do mundo tem mais de 10 anos, chama Finlândia. Na Finlândia, gente, e em outros países também de primeiro mundo, né? Nós estamos falando de ensino de primeiro mundo. O foco deles é o seguinte: é o ensino, o desenvolvimento baseado na ciência. Então, eles buscam os professores para que, se caso meu filho não for para a escola, ele tenha acesso ao ensino, mesmo que não seja aquele o mais indicado, o mais adequado ou o que a gente mais gosta. Então, os brasileiros estão mais habituados e mais acostumados ao ensino físico, porque já é uma tradição nossa, né? Já é de longa data. No entanto, com o advento da tecnologia, e nós, brasileiros, nós chegamos muito atrasados na tecnologia. Lá eles estão há muito mais tempo com a tecnologia, e o ensino fora daqui, o ensino brasileiro, ele está atrasado. Eu estou falando do ensino geral, tá? Não estou falando de escola nenhuma, estou falando no geral. Estamos atrasados mais 100 anos em linguagem, mais de 75 em matemática. Por quê? O foco nunca assim foi exclusivamente, nós não temos assim o foco totalmente para a educação. Então, em países congelantes, vamos dizer assim, às vezes é impossível para uma criança sair de casa para estudar. E será que ela não estuda? Claro que estuda. A tecnologia, ela veio para isso, para esse tipo de situação. Então, assim, resolve, só dá mais trabalho. Mas o espaço escolar, é óbvio que ele é totalmente projetado para dar todo o suporte, tanto ao docente, né, tanto ao professor, quanto à criança, quanto ao aluno. Então, ele é todo trabalhado para tirar a atenção total da criança de distratores, de voltar para o ensino. Mas em casos como os que a gente está vivendo, para países de primeiro mundo foi muito fácil. Eu não sei se vocês lembram, no início do ano passado, quando deu o lockdown, não sei das quantas, os Estados Unidos simplesmente fechou as portas da escola e falou: ninguém vai estudar. E fecharam o ano letivo. Não significa que eles não tiveram aula, eles continuam. Só que para eles já é acostumado a ter esse tipo de acesso. E no Brasil, há mais de 4 anos, eu venho assim sonhando, né, e na possibilidade de falar de metodologias ativas da educação, justamente para a criançada. Porque com o conhecimento que eu tenho, e os filhos, e a tecnologia que eu proponho, porque tudo que eu tenho é voltado para a educação. Então, se eu tenho um celular, eu já penso, como é que eu posso usar essa tecnologia, esse aplicativo, para desenvolver mais os meus alunos? Então, a tecnologia, ela é uma aliada da educação. Foi difícil, está sendo difícil, é complicado, mas ele resolve. Tanto que tem crianças que os pais, com todos os trabalhos, com todos os problemas, colocou os meninos sentados e falou: vamos lá, você vai conseguir. Nem que seja 1 hora e meia por dia, mas tem desenvolvido muito mais que algumas crianças que estão ficando muito para trás. Elas estão ficando muito atrasadas em todos os quesitos, que vai dar muito trabalho quando a gente pisar na escola definitivamente. E a gente tem que lembrar que pandemias agora, porque essa história de pandemia, ela já rola desde 2008, quando deu a primeira lá. Então, superbactérias, supervírus, eles vão vir com frequência. E se acontecer de novo, o que a gente vai fazer? A gente vai deixar nossas crianças para trás?
Não, a gente vai usar todos os recursos que a gente tem, o mínimo que seja, para conseguir fazer com que essa criança continue se desenvolvendo. Claro, nunca vai ser o ideal que a gente gostaria, mas ela é possível e a gente tem que fazer com que as crianças consigam entrar nesse ritmo junto com os professores. Eu vou falar para vocês que foi muito, muito, muito mais difícil para os professores do que propriamente para as crianças que já gostam de telas, né? Já é uma coisa natural para elas. Agora, os professores, para adaptar todo o conhecimento que a gente tinha, por exemplo, de motricidade, eu quase surtei em abril do ano passado. Falei, e agora? Se eu só dou aula movimentando esses meninos, agora como é que eu vou dar aula virtual? Então, assim, a gente penou bastante para fazer uma adaptação que surtisse o mesmo efeito, só que com menor tempo e com mais eficiência. Então, imagina transformar 20 anos de educação em um curto espaço de tempo para um sistema que aqui não era o que a gente tinha, que era virtual, né? Que a gente nem sabia de metodologias ativas de educação, por exemplo. E o sistema virtual é justamente isso, transformar a tecnologia em uma aliada da educação mais autônoma. Então, resolve. Por quê? As metodologias ativas já fazem parte do ensino do primeiro mundo. Segundo ponto, ele oportuniza, ele te dá a oportunidade de fazer com que o seu filho se desenvolva autonomamente, ou seja, você dá o celular para ele, fala no primeiro, no segundo, no terceiro dia, você vai entrar aqui, vai colocar no multi e vai tentar fazer sozinho. Eu vou ali porque eu tenho ali que fazer um trabalho na cozinha e você vai ficar aqui. Então, isso é estimular o que a passarinha lá do Piper estava fazendo. Vai, você consegue. Então, trabalha já, aproveita, já trabalha a parte de autonomia que antecede tudo que a criança precisa. E terceiro e último ponto, porque trabalha as chamadas funções executivas. Principalmente o controle inibitório. Boa noite, meu nome é Tatiane, eu sou professora online do 4º e 5º ano. E você fazendo essas colocações, eu me identifiquei bastante, porque realmente é um grande desafio. E aí eu costumo assim, trabalhar dentro de um contexto dos meus alunos, onde eu trabalho a concentração, a questão da própria disciplina nas aulas online, na motivação, né, na autonomia que eles precisam, né, em fazer escolha, de fazer escolhas ali também. Né, como a tecnologia que está sempre inserida dentro desse contexto. Então, eu penso que realmente nós temos um tempo, né, de poder de concentração, eu costumo quebrar esse tempo com alguma atividade, alguma brincadeira, alguma música, e é muito interessante, né, esses 3 itens aí que você colocou, porque eu associei totalmente às minhas práticas. E é algo que a gente realmente precisa dar conta, né, e fazer isso realmente de uma prática, né, nas nossas aulas. Não deixar se perder. Eu penso assim, o meu maior medo hoje é que quando falar assim, todo mundo está vacinado, pronto, todo mundo para dentro da escola, aí as pessoas esqueçam de usar esses recursos. Eu fico com medo disso. Seria interessante dar continuidade a isso, né, professora? Porque depois dos meninos terem se acostumado e a gente ter se acostumado e fazer disso um segmento depois, pós-pandemia, vai ser muito importante. Então, assim, Exatamente. Parabéns aí pelo seu trabalho e obrigada pela participação. Para finalizar, eu vou deixar outra reflexão, né, para vocês, porque a minha vida se resume nesse vídeo, da importância que a gente tem da educação. Para mim, a educação é o mesmo que a música, é uma essência. Então, mas antes eu gostaria de ouvir alguém, tem mais alguma dúvida, alguma mais colocação? Foi produtivo? Isabel, é a Rafa, orientadora do SEAV Manacá. Eu acredito que nós, como educadores, como pessoas que escolhemos transformar a vida de seres tão especiais como são as crianças e os adolescentes, que são os adultos que vão assumir o mundo que está aí futuramente, eu acredito que você simplificou, talvez, muitas dúvidas que permeiam a mente dos pais e, às vezes, até questionamentos que nessa pandemia, por tantas situações inusitadas que os professores vêm enfrentando, permeiam a mente desses professores. Será que eu estou fazendo certo? Né?
eu estou cumprindo com o meu compromisso com a educação. Então, acho que com a sua fala, você simplificou coisas que às vezes são muito complexas das pessoas fazerem essa leitura. Então, só quero agradecer o que você trouxe para nós e esse compartilhamento. Muito obrigada. Ai, eu que agradeço. Nossa, é imenso, é muito bom conversar sobre educação, conversar sobre a importância de tudo isso. Para mim é fundamental. Alguém tem mais alguma dúvida? Eu posso passar o vídeo? Pode passar o vídeo. Posso? Eita, a educação pesa.
Então, a escola, ela não pode ser um fardo, nem para você, professor, que está assistindo, nem para você, mãe, nem para a criança, tá? Tá bom, pais? Então, a escola e a educação, ela faz parte do nosso desenvolvimento por completo. Nós não tivemos uma criança para sofrer, nós queremos o melhor dela. Então, quem sabe os passos para o desenvolvimento dela, né, intelectual, é a escola. Então, vocês precisam estar sempre juntos e aliados e entender um lado do outro e transformar esse momento, não importa qual seja, tirar o fardo de só pensar em conteúdo e tá perdendo conteúdo e tá perdendo, né, isso e aquilo outro, e pensar na essência total da coisa, que é a completude, né, o término do desenvolvimento daquele ser humano, tanto físico, emocional. É um momento duro para todo mundo, difícil, complicado, arrumar um cantinho dentro de casa. Nossa Senhora, eu estou passando por isso. Assim, eu sei o tanto que é difícil, mas fazer com que essa criança continue e goste de estudar e desenvolva o prazer por adquirir conhecimento é muito importante. Então, essa é a minha reflexão. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, crítica, reclamação, pode falar comigo. E eu estou aberta aí para a gente discutir mais, caso vocês queiram. Muito obrigada pela participação de todos. E eu vou deixar aí, não esqueçam de deixar os telefones aí para participar do sorteio do Fecha Caixa e para receber esses slides, esses materiais. Parabéns, Isabel, como sempre, Obrigada. muita competência. Beijo. Beijo, Professora, Gabi. tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, até a próxima. Parabéns, obrigado aí, Isabel. Obrigada a vocês também. Obrigada, Isabel, foi ótimo. Muito bom te ouvir, viu? Muito obrigada. Gratidão. E parabéns pela iniciativa da escola também. Realmente, de fato. Muito obrigada, meninas. Parabéns, Isabel. Muito importante tudo que você passou de conhecimento para nós. Estou com muita saudade. Estou feliz de estar revendo você agora. É, Sil. Obrigada, Sil. Saudades.